geração eleita temente ao Senhor. Geração escolhida, liberta e cheia de vida. Geração que faz a vontade de Deus. Geração que faz a vontade de Deus. Geração que faz a vontade. Essa é a geração que o Senhor escolheu. Geração eleita temente ao Senhor. Geração escolhida. Liberta e cheia de vida. Geração que faz a vontade de Deus. Geração que faz a vontade de Deus. Geração que faz a vontade. Essa é a geração que o Senhor escolheu. Faço nova todas as coisas. 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 Boa noite, amados irmãos, sejam bem-vindos ao programa Geração Escolhida. Essa geração que você é escolhido, eu sou escolhido, você, nós somos escolhidos. É uma alegria muito grande hoje, domingo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Geração Escolhida com o tema Semana Santa, pegando também a Páscoa. Sejam bem-vindos a todos, já peço que compartilhem, deixe o seu like. E temos duas presenças das nossas duas irmãs, Laisa e Isabelle. Paz de Jesus, amor de Maria a todos. A paz de Jesus e o amor de Maria a todos. Sabe que é uma alegria muito grande estar recebendo vocês aqui. Elas também fazem parte do grupo Sementes do Amanhã. E também são essa geração escolhida que Deus vos confiou. Amém. E hoje nós vamos falar de um tema muito que especial para nós católicos. E também nossos irmãos de outras religiões também. Que é sobre a Páscoa. Porque todo mundo, nós sabemos que tem o domingo de Páscoa, mas muita gente não sabe o significado, não sabe o que é que a Páscoa representa para cada um de nós, na nossa vida espiritual, na nossa caminhada junto com Deus. E hoje ela veio para nós partilhar com vocês um pouco sobre o domingo de Páscoa, sobre toda a trajetória, Semana Santa, os dias percorridos, até o domingo de Páscoa. Então, para a gente começar falando sobre a Páscoa, nós temos que falar sobre a Semana Santa, né? A semana que Jesus se preparou para chegar até o dia de sua morte e o dia da ressurreição, não é mesmo? A Semana Santa, para quem não sabe, ela foi começada a ser celebrada a partir do ano de 1682. Vocês sabiam disso? Não, Nem eu. sabia não. E para quem não sabe, a Semana Santa ela se inicia já no domingo, né, que nós conhecemos, Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, que é justamente quando Jesus ele entra na cidade de Jerusalém, né, com os raminhos, né, que todo mundo, nós católicos adoramos, tá com os raminhos na procissão, né, que é celebrando a chegada de Deus, de Jesus, que vem naquele burrinho, no jumentinho, tão simples e humilde. E uma curiosidade sobre o Domingo de Ramos é que o engraçado, né, que as mesmas pessoas que o acolheram na chegada em Jerusalém, com os raminhos, acolhendo ele como se fosse o rei, né, que ele é, foram as mesmas que os condenaram na sexta-feira.
Justamente porque a chegada dele foi grandiosa, o rei, né, de Jerusalém estava chegando. E tantos aqueles que estavam ali celebrando com ele a chegada do rei, né, que é Jesus, também as mesmas pessoas que estavam lá, foi as mesmas que condenaram, crucificam, entendeu? Bom, depois desse dia do Domingo de Ramos, né, da entrada triunfal do Senhor, temos a segunda-feira, que é quando o Senhor viaja para Betânia, para a casa de Lázaro, Maria e Marta. Lá ele fica com essa família. Maria o unge com perfume, perfume os seus pés, e a casa fica toda cheirosa. Então, devemos lembrar desse dia, né, com amor e com respeito ao Senhor, mostrando em pequenos gestos como somos gratos por tudo que Ele fez por nós. Como Maria também demonstrou, né, com aqueles Isso. pequenos gestos. E assim, o perfume, né, que exalou a casa de todos que estavam lá e quem estava presente, o cheiro, né, que ele foi ungido por Maria. E também, por isso que nós católicos sempre nós usamos os raminhos, que é justamente celebrando. Hoje nós estamos vivendo um tempo que nós não podemos andar em procissão, fazer aglomerações, mas com a graça de Deus, nós iremos, se Deus quiser, quando Deus permitir. Mas que nós celebramos a vinda de Deus, quando nós levamos os raminhos, colocamos na nossa porta, na entrada, é dizendo que Deus, Ele está presente, que Deus, o Rei da Glória, Ele está dentro da minha casa, Ele entrou dentro da minha casa, Ele reina dentro da minha casa. Então esse é um grande significado que todo católico admira. Voltando um pouquinho também para o Domingo de Ramos, muita gente não sabe por que a Semana Santa começa no Domingo de Ramos, além da chegada dele a Jerusalém, mas foi porque essa perseguição, a condenação de Jesus à cruz começou naquele momento que ele entrava em Jerusalém, porque os sumos sacerdotes, os mestres da lei, sentiram inveja de Jesus. Então, a partir daquele dia, eles começaram a caçar mais e mais motivos para a condenação de Jesus. Então, já indo lá para terça-feira, né? Que é o dia em que Jesus anuncia a sua morte. E ele anuncia e ele afirma quem será o traidor. O seu traidor dando um pão para ele, que foi Judas. E neste momento ele afirma, ele diz, serei eu, Senhor. E Jesus diz que ele mesmo se entregou quando ele falou aquilo. E quando paramos para refletir na Terça-feira Santa, paramos para refletir como Deus sabe todos os nossos passos, porque ele certamente sabia o que Judas faria. Mesmo assim o escolheu, né? Mesmo assim escolheu e o deixou à vontade para escolher o seu destino. Que nós conhecemos também como quarta de trevas, né? Porque a igreja ela quer lembrar, fala quarta-feira de trevas, para lembrar ao mundo o luto que a gente vai sofrer ao chegar à morte de Cristo, não é isso? Isso. E nesse dia também, na quarta-feira, Judas confirmar a traição de Cristo, ele vai ali até os sacerdotes. Neste mesmo dia, Judas negocia com os homens da lei para entregar Cristo em troca de 30 moedas de prata. Então, nesse dia, Jesus praticamente já está entregue a essas pessoas. E no outro dia, seria o dia que ele seria pego. Já na quarta-feira de trevas, algumas igrejas fazem uma celebração, que é a igreja toda no escuro, apenas com 12 velas acesas, que durante a celebração vai se apagando uma a uma para lembrar a traição, cada um dos apóstolos que pouco a pouco foram, vamos dizer, abandonando Jesus. Bom, começando na quinta-feira, é o dia da última ceia. O dia também conhecido como Quinta-feira do Lava-Pés, que é onde Jesus, com muita humildade, lava os pés de cada um dos discípulos, ensinando que eles deveriam fazer o mesmo e que ninguém era maior do que ninguém. E quando paramos para refletir sobre este ato, paramos para refletir sobre humildade, sobre os gestos do Senhor, e que mesmo em meio a sabendo que seria morto, ele continuou com sua essência, com sua conduta. E é também quando ele anuncia, né, que entre eles há um traidor. E também é um ritual muito importante também para a Igreja Católica, né, Apostólica Romana, que é o lava-pés.
que escolhe 12 pessoas, né, para fazer o ritual do Pra lava-pés, relembrar para relembrar um momento tão especial Esse gesto de humildade de humildade e que Cristo de teve com nós. que Cristo conosco. teve com cada um de nós. E é nesta mesma noite que Jesus ele anuncia que entre eles, entre os discípulos, há um traidor. E Pedro ele até fala que não, né, que nenhum deles seria capaz de trair o Senhor. É quando E é nessa mesma noite que Jesus é preso, né, quando eles vão ao monte a orar. E então Judas chega com os soldados já para prenderem Jesus. e justamente pela sua traição, Judas, mesmo sabendo que ele traiu o Senhor, ele dá um beijo do lado do seu rosto. Mostrando um gesto de desonestidade, quando Jesus só lhe ofereceu amor. E nessa mesma noite, Pedro ele fica muito irritado e ele avança para cima dos guardas. Arranhando com a espada, ele corta a face de um deles. E no mesmo momento que Pedro atacou o soldado, ele retirou a orelha do soldado e Deus teve compaixão, porque Deus ele é amor, e ele foi lá e realizou o milagre. E na mesma hora o soldado ele ficou pasmo e ficou sem acreditar. E nesse momento, o Senhor demonstra por meio desse gesto que não se pode ferir o irmão com lança, e sim demonstrar gentileza e bondade, mesmo em meio a tanta dor, traição e sofrimento. Aquilo que ele mais nos ensinou, né, durante sua passagem na terra, que é amar uns aos outros. E hoje em dia a gente vê muito isso. Na realidade que nós vivemos hoje em dia, quantos de nossos irmãos são traídos por migalhas, por dinheiro? Porque isso que Deus passou foi antigamente. Mas só que hoje nós vivenciamos isso muito na nossa realidade hoje. Quantas pessoas são mortas? Isso ainda é muito presente hoje em dia. Quantas pessoas são feridas por conta da ganância, por conta do dinheiro, e quanto que isso é desgastante para a sociedade. Porque não é só uma pessoa que fica... Não é só uma pessoa ali que se fere, são várias pessoas. Justamente, e o mundo ele é preenchido por tantas essas coisas, são preenchidos de amargura, de ódio, porque Deus ele é amor. E mais uma vez ele vem nos ensinar, né, com os seus gestos, a só amar, simplesmente amar e perdoar, como ele fala na palavra, né, que quando derem um lado da tua face, dai o outro para bater também. Não que a gente possa se vingar, mas que a gente possa perdoar. Possa perdoar e mostrar por meio desse gesto que o mundo pode ser um lugar bem melhor se existir todas essas qualidades que o Senhor possuía. Então, concluindo essa parte da quinta-feira, que possamos falar da sexta-feira, né, que é o dia da sua morte, da sua crucificação. E um fato curioso sobre esse dia é que é o único dia do ano que não há missas e nem consagração da hóstia. Em respeito a toda a dor que o Senhor sofreu na cruz. Então, nesse dia, vivemos de meditação, muito jejum, e relembrando esse momento do Senhor, em respeito. E até que nós católicos fazemos a Via Sacra, né? Que a Via Sacra é um dos pontos principais sobre a trajetória que Jesus caminhou, até o seu caminho à cruz, né? Que fala sobre os mistérios, tudo que Jesus passou, as humilhações, e lá fala, nós meditamos na palavra, tudo isso que fala sobre o caminho percorrido que Jesus sofreu até o Monte Calvário, onde ele se crucificou, onde ele se deu por cada um de nós. E há um fato muito curioso sobre a crucificação de Jesus, é que naquela época todas as cruzes eram feitas sob medidas para cada um dos seus condenados. Só que quando foram prender Jesus na cruz, a Bíblia fala que a sua mão ficou muito distante. Quando prenderam uma, a outra ficou muito distante da outra ponta. Então os soldados tiveram que puxar bastante e até chegaram a deslocar o braço de Jesus. Tanto que aí a gente vai ver pesquisar o significado do nome de Barrabás, que significa filhos do Abba, filhos do Pai. Ou seja, nós somos os filhos do Abba, nós somos os filhos do Pai. Então aquela cruz ela foi feita sob medida para cada um de nós. Mas Jesus que morreu no nosso lugar,
para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Muita das vezes nós seres humanos, muitos não entendem o significado da cruz. E muitas vezes já vi muitos casos de católicos ter como esse crucifixo aqui andar, né? Porque tem um amor, tem um sentido ali, naquele objeto simbólico, que simboliza a cruz de Cristo, que é onde ele se deu por cada um de nós pelos nossos pecados. Como outros símbolos que vem falando do amor de Deus, que fala sobre a Eucaristia, que fala sobre a dor de Maria, sobre todos os mistérios que convém a Deus. E muitas pessoas acabam perdendo esse costume de tradição. Comem carne em dia de sexta-feira, não é certo. Tem que fazer abstinência desse alimento. E que vale lembrar também que alguns católicos pensam, né, que é apenas na Sexta-feira Santa, mas na verdade a igreja pede que todas as sextas-feiras do ano nós fazemos essa abstinência da carne, não apenas na Sexta-feira Santa. Não só de carne, mas também de bens materiais, de vícios, de coisas que nos escraviza, que nos leva a dar mais foco, dar mais sentido, né? Porque nós temos que ter o sentido e o centro que é Jesus. Porque as coisas do mundo, ela vem como prioridade para nós tirar tudo que é de Deus da vida da gente. Então, é um tempo, da Semana Santa, é um tempo que é de meditação, de abstinência, de penitência. Porque tudo isso aí, as coisas do mundo, ela vem para tirar o centro, a meditação, o foco. Se você era acostumado a orar, o mundo ele sempre vai trazer coisas para tirar você daquele tempo que você tinha, que ele sabia que você faz a sua oração pessoal, a sua oração, o Santo Terço. Então tudo lê a palavra. Porque nós não temos só que ler a palavra, nós temos que vivenciá-la todos os dias. E entrando no sábado, que já é quando o Senhor ele já está morto. E há todo aquele silêncio por sua morte, todo aquele momento de luto. Maria também sofreu muito com a morte do filho. Ela se doeu bastante, mas ela foi forte. Ela fez as vontades do Pai também, desde o início. Então, nesse dia é importante relembrar e também refletir sobre a morte do Senhor nesse dia. Verdade. Que chama-se a Vigília Pascal, né? No sábado, que fala a Vigília das Vigílias, né? Mais importante de todas as vigílias, aquela que antecede a ressurreição do Senhor. Onde cada um que está presente na vigília, junto com os irmãos, nós paramos, meditamos, rezamos em cima da palavra e dali nós contemplamos, nós meditamos o sofrimento que Jesus passou, todo o seu caminho percorrido, cada sentimento, cada lágrima. E esse é um momento muito bonito, porque as luzes ficam apagadas. A missa se inicia, né? Se inicia lá com as fora, luzes na verdade, com a gente levando as velas para dentro da igreja. com samba. E a igreja fica toda apagada e a celebração é feita à base de velas. Então não existe luz. A luz é a própria vela, simbolizando a vinda também do Senhor, esperança. Verdade. Porque assim, Deus ele é luz. Porque quando Deus ele foi crucificado, a partir do momento que ele disse, né, que ele chamou, falou com Deus, né, suplicou, e a partir do momento que Deus ele padeceu, que a lágrima caiu na terra, a terra ela foi coberta de luz, né, da luz do Senhor, que o Deus Todo-Poderoso estava indo levar seu filho Jesus para sua morada, e que muitos deles não acreditavam que era, pelo menos, que era um simples homem que estava sendo crucificado. Que lá nesse mesmo dia, né, tem dois com ele também, duas pessoas estavam sendo crucificadas, e um tem, Senhor, tem de misericórdia de mim, né, que ele clama ao Senhor. Ele tem aquela fé que ele acreditava que ele era Jesus, era o Messias. Que no mesmo momento Deus fala, né? Ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso.
E como devemos colocar em prática hoje em dia o perdão, porque o Senhor passou por tudo aquilo e Ele conseguiu perdoar cada uma das pessoas que o feriram. Então que possamos ser exemplos disso. E Deus ele tem a misericórdia de Deus, ela é imensa. Porque, imagine só, Deus passou por tudo isso, ele sabia o cálice que Deus estava dando a ele, né, que ele ia passar. E é esse sentimento que nos levanta todos os dias para amar a Deus, a Jesus, né, que é o nosso Salvador, que nós estamos nesse caminho para ter a morada eterna. E é esse sentimento que nos motiva cada dia a amar a Deus, a Jesus e carregar sim a nossa cruz. E pedir sempre a Deus a força e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E é isso que a gente tem que fazer, né? No sábado de Aleluia, essa vigília pascal, é relembrar todo o sofrimento de Jesus, mas também com aquele ar de esperança de que ele irá ressuscitar, né? E finalmente chegar o dia de sua ressurreição. Isso. E com essa esperança se inicia o domingo de Aleluia, domingo de Páscoa, que é quando o Senhor renasce, o Senhor ressuscita e sobre todos os humanos, né, ele desce em cima de uma nuvem, é muito bonita a imagem, e ali todos ficam admirados com a volta do Senhor. Isso mesmo. Até quando ele vai se mostrar, né, aos seus discípulos, muitos não acreditam, né? Acham que estão vendo um fantasma, que não é ele. Não chega a acreditar que já tinha falado para os seus discípulos que ele ia. E lembro muito bem quando Jesus ele pregava no templo, ele falava que ele falou que destruiria aquele templo e ele reconstruiria em 3 dias. E muitas pessoas ficaram, demoraram muitos anos para ser construído e ele vai reconstruir em 3 dias. Mas muitos não entenderam de que o templo que eles estavam falando era ele mesmo, né? Que ele iria morrer e após 3 dias iria ressuscitar. E voltando sobre o que Laísa falou, né? Podemos colocar a pandemia, porque assim, muitas pessoas ficam duvidando do Senhor. E nisso o Senhor, ele diz, você está duvidando de mim, mas eu estou aqui, eu estou vendo tudo. Então o mesmo deboche que foi demonstrado ali, as pessoas debochando, dizendo que ele não reconstruiria em 3 dias, pode ser o que Deus está querendo dizer, eu estou aqui. Verdade. E a Páscoa é exatamente isso, né? Esse sentimento de esperança. A cruz, que antes não significava para eles morte, injustiça, traição, tudo isso, hoje não significa salvação, não significa esperança de uma vida eterna. Remidos, né, pela cruz. E é uma data muito especial, o Domingo da Ressurreição, que celebra a vida, a morte e a misericórdia de Deus. Na vida, acho que não só dos católicos, mas de todo o ciclo do cristianismo. Um dos principais símbolos é até o ovo da Páscoa, porque esse ovo ele também significa renascimento, é uma nova vida, não só para o Senhor, mas para todos aqueles a quais ele salvou na cruz, né? Perdoou os pecados. Verdade. E vale lembrar também, eu fiquei me perguntando quando eu vim estudar, vou deixar aqui, que eu ficava me perguntando porque quando eles iriam falar da morte de Jesus, ele falou sobre a Páscoa já. Mas aí eu ficava me perguntando se a Páscoa é a ressurreição do Senhor. Porque já existia a Páscoa naquela época. O que era a Páscoa? Na verdade, a Páscoa era uma festa celebrada naquela época sobre a libertação dos escravos naquela época. Como eles tiveram também a sua libertação, os escravos tiveram a sua libertação, assim veio Jesus que ressuscitou na Páscoa para também nos dar a nossa libertação, né, dos pecados. Isso. E acrescentando o que a Laísa falou, que significa também passagem, né, de uma vida antiga para uma vida nova. É isso. É isso que Deus quer nos proporcionar nesse domingo de Páscoa. Essa passagem do homem velho para o homem novo. E é com essa alegria que nós ficamos por aqui, neste domingo da ressurreição de Jesus Cristo.
né? Nosso Senhor ressuscitou. Então já pedimos para vocês compartilharem, deixarem seu like, estar sempre interagindo conosco, falando aí o seu palpite, deixando seu comentário, o que você quer ver por aqui, sobre qual assunto você quer que a gente apresente para vocês. E compartilhe esse vídeo com todas as pessoas, com todo mundo. E ficamos por aqui com o Porque Ele Vive. Aleluia!